Bom dia a todos. Sou o professor Cleberson Dias, sou mestrando do PROEF, mestrado profissional em Educação Física, da Universidade Federal do Amazonas, do Polo de Manaus. Estou apresentando aqui um trabalho, finalizando a primeira disciplina. Nesse trabalho é um mapa conceitual sobre os desafios da educação física escolar. Tá? Dentro dessa primeira disciplina, foram vistas algumas principais problemáticas que nos levam a esses desafios, a enfrentar esses desafios na nossa prática pedagógica. Tá? Entre essas principais problemáticas, nós temos o abandono do trabalho docente, a relação teoria e prática, aspectos legais, a indisciplina e o afastamento nas aulas, o ensino do esporte e as questões de gênero. Tá? Foram divididas em 6 semanas, na verdade foram 7 semanas, que também na última semana nós vimos Paulo Freire sobre a dialogênese a partir do seu trabalho da pedagogia do oprimido. Tá? Mas focando aqui primeiramente nas problemáticas que geram esses desafios na nossa prática pedagógica, vamos analisar primeiramente o texto de Gonzalez, o trabalho de Gonzalez sobre o abandono do trabalho docente. Nessa primeira semana, ampliar aqui um pouquinho para ficar melhor de visualizar. Tá. Então, Gonzalez, no texto de Gonzalez sobre o abandono do trabalho docente, o foco foi na educação física e a cultura do rola-bola, tá? Onde as práticas tradicionais ocorriam na escola. O principal objetivo era o desempenho técnico, a prática pela prática, e ocorria muito desinteresse pedagógico do professor, desinteresse em buscar novas metodologias, a falta de intervenção durante as aulas do professor. Então, é a prática pela prática, aquela prática tradicional, onde o principal objetivo era o desempenho técnico. E esse desinteresse pedagógico, essa falta de intervenção, gerava a cultura do rola-bola que a gente fala. Onde, muitas das vezes, os professores deixavam os alunos. Por que eu estou falando assim? Porque esses trabalhos nos fizeram fazer uma análise, uma autocrítica e uma avaliação histórica de como eram nossas aulas no nosso período de fundamental, médio, para como é a nossa atuação profissional. Então, a gente conseguia perceber que essa cultura do rola-bola era muito forte. Os professores geralmente rolavam a bola, deixavam ali a bola de vôlei, a bola de futsal, para os alunos ali praticarem o esporte que mais se identificavam, e as aulas ocorriam mais ou menos nesse formato. Já Soraya Darido, na segunda semana, o texto de Soraya Darido fala sobre essa relação teoria e prática, onde essas práticas corporais aqui, as práticas tradicionais, que eram muito voltadas para as práticas corporais, a gente já começa a perceber uma mudança, uma mudança na prática pedagógica do professor. Então, o que ensinar? Já tinha essa preocupação do que e como ensinar, bolar uma estratégia para que essa educação fosse ampla, Então, surge o ensinar a fazer e o ensinar sobre o fazer, ou seja, a prática pela prática já não era mais o principal foco. Os saberes têm que ser amplos, ou seja, saber o porquê eu estou executando determinado movimento, porquê eu estou aprendendo sobre determinados esportes, o que aprender sobre movimentos, sobre esporte, qual a importância desses saberes. Porém, a gente percebe uma resistência sobre esse saber conceitual. Existia muito, ainda tem, porém, na nossa atuação profissional já não é tão forte como nós víamos enquanto alunos. E essa resistência, esse saber conceitual, para dar amplitude a esses saberes, que tem relação a esse desinteresse profissional. E isso gera uma dificuldade muito grande, que a gente percebe naquela época, principalmente, a educação física, apesar de uma disciplina obrigatória, apesar de ser tão importante quanto qualquer outra disciplina do ambiente escolar, do contexto escolar ali,
A educação física era simplesmente vista como uma atividade e não como uma disciplina. Então, era vista como uma atividade de lazer, uma atividade sem importância educacional, uma atividade sem obrigatoriedade. Então, essa resistência ao saber conceitual para ampliar esse conhecimento fazia com que a educação física tivesse essa visão errônea, né? Essa visão errada de ser apenas uma atividade no contexto escolar. Na terceira semana, já o texto de Fernanda Impolseto, que os aspectos legais foi vista como a terceira problemática, né, que trata da legislação sobre a obrigatoriedade da disciplina e algumas dispensas nas aulas de educação física, onde ocorre uma interpretação, né, dessa lei bastante equivocada. Então, a LDB, desde a primeira LDB, lá em 1961, né, até a última atualização em 2003 sobre essa obrigatoriedade da disciplina e das dispensas, tratou, né, desses assuntos, porém, não deixa tão claro para a sociedade em que momento ocorrem essas dispensas e de que forma, né? Nós vimos que isso gera uma interpretação errada da sociedade, dos alunos. Então, a educação física é uma disciplina obrigatória, como qualquer outra disciplina, como português, como matemática, história, geografia, enfim, né? Porém, em algumas situações ocorrem essas dispensas. Pode ocorrer. Quais são essas situações? Questão de saúde, trabalho, serviço militar, prole, idade. Só que a educação física ela não é mais apenas o fazer pelo fazer. Não é mais apenas aquela prática pela prática, né? Hoje em dia nós entendemos que esse saber amplo envolve o conhecimento teórico, a teoria e a prática que nós vimos aqui na semana anterior sobre Soraya Darido. Então, essa dispensa ocorre em situações que o aluno não possa participar, né, em determinados momentos da aula, mas que ele é obrigado a fazer as atividades relacionadas à disciplina. Suponhamos, por exemplo, né, o aluno tem algum problema de saúde, algum problema motor, onde ele não é possível ele participar de alguma aula prática, né, da parte prática de alguma aula que foi proposta. Porém, esse aluno ele é obrigado, é uma disciplina obrigatória, então ele tem que participar das aulas teóricas, dos debates, de pesquisa. Então, nós profissionais temos que ver estratégias, formas com que esse aluno seja incluído nas aulas, porque ele tem que participar. Então, essas dispensas, né, nós percebemos no texto de Fernando Impolseto sobre esses aspectos legais, é uma problemática devido a essa interpretação equivocada, né, da lei. Na semana 4, nós vimos também no texto de Soraya Darido a indisciplina e o afastamento nas aulas. A indisciplina e o afastamento nós percebíamos como um fator muito forte antigamente e na nossa atualidade também essa problemática é muito vista, é muito forte. Indisciplina e afastamento dos alunos nas aulas de educação física. Quais são os motivos? Quais são as ações motivadoras? Aí nós temos a repetição dos conteúdos, né? A falta de planejamento educacional, né? A falta de planejamento do componente em si, né? O insucesso e a exclusão das aulas a partir de modelo tradicional, como por exemplo, em algumas aulas a gente consegue perceber, não só como antigamente nós vimos aqui, né? Que ocorriam muito na nossa época, enquanto alunos, mas até mesmo na nossa prática profissional, a gente consegue perceber, né, um modelo tradicional ainda forte. Então, quando ocorre essa tradicionalidade, como repito, como por exemplo, o esporte pelo esporte, a prática pela prática, né, o que é errado, porque nós, enquanto profissionais, repito aqui, né, Soraya Darido, relação de teoria e prática, né? E ela coloca esse afastamento em disciplina aqui também. Então, esse modelo tradicional pode gerar esse afastamento, essa indisciplina. Por quê? Porque esse modelo tradicional ele busca o quê? Nós vimos aqui o desempenho técnico, né? A prática pela prática. Então, quando ocorre esse modelo tradicional, alguns alunos acabam tendo insucesso em algumas atividades, não são tão ágeis, não são tão hábeis com determinado esporte, com alguma ação motora. Isso gera exclusão, gera afastamento dele. Ele não se sente à vontade em participar de outras aulas. Porém, no texto de Soraya Darido sobre a indisciplina e afastamento nas aulas, é proposto alguns métodos. O método de esporte e educação, o método de aprendizagem cooperativa e o TPSR, uma sigla inglesa,
que é relacionado ao modelo de responsabilidade pessoal e social. Então, esses métodos aqui foram propostos, estão presentes no texto como uma forma de sanar, né, de reduzir essa problemática da indisciplina e afastamento durante as aulas. A partir desses métodos, também foram propostos como atividade, né, alguns estudos de Caetano, 2014, Molina, 2015, Mesquita, também 2014, relacionados a esses métodos. Né? Foram atividades, foram trabalhos a partir desses métodos. Por exemplo, Caetano, ele propõe o jogo como uma forma de trabalhar a educação física, né? Como uma forma de reduzir esse afastamento, onde o método tradicional não seria a prioridade. O jogo ele é mais maleável, você consegue adaptar regras, né? Então, Caetano propõe o jogo, a educação física, trabalhar conteúdos a partir do jogo, como uma forma de reduzir esse afastamento, de como você consegue acolher melhor os alunos, né? Principalmente aqueles que se sentem menos favorecidos tecnicamente, vamos dizer assim. Já Mesquita, ele coloca o esporte-aprendizagem aqui, né? Então, Caetano propõe o jogo como uma forma cooperativa, né? O Mesquita já propõe esporte, aprendizagem e aplicação, como esporte e educação, onde você aprende sobre determinado esporte, mas não a prática apenas pela prática. Você aprende sobre o esporte, o contexto histórico daquele esporte, a evolução histórica daquele esporte, a importância social desse esporte, para no final você também, durante as aulas práticas, aprender, aplicar o que você aprendeu. Né? Então você pode ser voltado para as técnicas também, né? E no final ocorre aquela culminância do que você aprendeu ao final, né, da disciplina. E Molina, em 2015, sobre a autonomia, que é o TPSR, relacionado ao modelo de responsabilidade pessoal e social, onde os alunos eles têm essa autonomia de adaptar essas regras, por exemplo, do jogo, algumas regras que você vai trabalhar nos esportes, de forma a acolher. Então, ocorre essa autocrítica, ocorre essa percepção de que determinada atividade não está acolhendo todos, então os próprios alunos têm essa autonomia de avaliar a melhor forma com que todos participem dessas aulas. Então, essas atividades foram propostas, esses trabalhos foram propostos a partir desses métodos como uma forma de reduzir essa indisciplina e esse afastamento das aulas de educação física. Na semana 5, né, o trabalho de André Barroso, tá? O quinto trabalho, né, na semana 5, André Barroso, como a problemática do ensino do esporte. Como o esporte está sendo ensinado nas nossas aulas de educação física. Como ele era antes, como ele está sendo hoje. Então, todas essas problemáticas nos fizeram remeter, nos fizeram ao passado, né? Nos fizeram fazer uma análise, uma autocrítica do que nós víamos antes e de o que nós estamos fazendo de diferente para nossas aulas atualmente, enquanto profissionais. Então, o ensino do esporte ele passa por diferentes períodos. Por exemplo, o modelo esportivista, como era antigamente, apenas o esporte pelo esporte, onde predominava algumas modalidades. As principais, o futebol, o futsal, o vôlei, o handebol, sendo que a educação física ela é um aglomerado de saberes. A cultura corporal ela tem que ser vista de forma muito ampla, né? E não apenas o esporte e principalmente por as principais modalidades. Não, esse saber é muito amplo. Onde essa predominância de algumas modalidades vai formar apenas por equipes. O objetivo era formar equipes, né, que iam representar a escola antigamente nas disputas, né, nas competições escolares. Então, antigamente, o modelo esportivista, na predominância dos principais esportes, eram com o objetivo, né, de formar as equipes para representar a escola nas principais competições. Porém, nós temos que ter esse olhar amplo, além desse rendimento. Aí vem o esporte da escola, né, onde essas equipes serão formadas, a predominância, né, de algumas modalidades, o modelo esportivista é bem predominante. Porém, com um olhar além disso, nós temos o esporte na escola, que vai além dos saberes corporais. Né? Você vai aprender sobre você, né? Aqui, né, nós vimos nos métodos, né, no texto de Soraya Darido, que esses métodos, né, surgem a partir dessas novas abordagens, de abordagens renovadoras, onde você vai aprender além dos saberes corporais. Né? Você vai aprender sobre o esporte. É o esporte na escola, não é o esporte por esporte, a prática pela prática. Você vai ampliar esses saberes, você vai ampliar, né, o conhecimento. Esses saberes vão se tornar muito amplos aqui, como nós vimos na relação teoria e prática.
E com isso só surgem as novas abordagens, né? Além do modelo esportivista, vem as novas abordagens, onde existem os saberes corporais, né, que não sai, nossa disciplina exige também esses saberes corporais, porém também os saberes conceituais e atitudinais a partir dessas abordagens renovadoras, né, onde vem essas estratégias, onde vem surgir novos métodos de como trabalhar esse esporte na escola, além do esporte pelo esporte, além da predominância de algumas modalidades e além do modelo esportivista. Essas novas abordagens, né, abordagens renovadoras, vêm dar um conceito diferente de como trabalhar esse esporte, a partir de saberes corporais, conceituais e atitudinais. E na sexta semana, nós vimos aqui a problemática sobre as questões de gênero, de Osmar Júnior, né? Também as questões de gênero é muito forte, era vista antigamente, né? E na nossa atualidade é uma problemática muito forte. Seríamos até hipócritas se falássemos que não existe essa diferença, as questões de gênero, né? Então, nessa sexta semana, o texto de Osmar Júnior sobre as questões de gênero, né, é um debate que ocorre sobre as aulas mistas ou aulas separadas. Que visão os profissionais têm relacionada a isso? Então existe uma concordância e uma discordância, principalmente dos profissionais lá das nossas épocas. Eles dizem que separar entre meninos e meninas é melhor de trabalhar. Porém, essas aulas mistas, elas já são previstas na LDB desde 1996. Pela Lei 9.394. Então já é previsto em lei. De que forma? Para que pudesse, né, ocorrer essa equidade de gênero. Nós vimos a partir desse estudo aqui das questões de gênero que a sociedade ela mesmo tem uma visão diferente, né? Uma visão realmente preconceituosa relacionada a coisas de menino, coisas de menina, esportes de menino, esportes de menina, que mulheres fazem coisas diferentes. Então foi proposto alguns vídeos para nós fazermos uma análise, uma crítica, né, uma análise crítica relacionada a alguns vídeos onde identificava-se esse preconceito relacionado a coisas de menino, coisas de menina, esportes de menino, esportes de menina. E isso é algo que acontece muito dentro de nossas escolas e nós temos que trabalhar, ver estratégias, aqui, ó, equidade, estratégias, abordagens novas para que ocorra essa equidade de gênero, né? Para que a gente possa possibilitar o quê? Diálogo, respeito, solidariedade e uma participação efetiva nas nossas aulas. Né? É uma forma de reduzir. Então, essas novas abordagens, esses novos métodos que surgem lá no texto de Soraya Darida e de André Barroso, são estratégias que a gente pode estar utilizando nas nossas aulas, né? E aulas mistas para que a gente possa estar ocorrendo essa equidade, essa participação efetiva a partir do diálogo, respeito entre os alunos, essa solidariedade entre eles, né? E essa participação efetiva onde essa questão preconceituosa de gênero não possa existir, tá? E a partir do diálogo, fechando na semana 7, né, fechando com chave de ouro, aí, nós estudamos o texto de Paulo Freire, a partir do seu trabalho sobre a pedagogia do oprimido, analisamos o capítulo 3, que fala sobre a dialogênese, esse diálogo. Tá? Então vejamos aqui, ó, o diálogo parte, né, para nós chegarmos como é uma forma, né, de nós alcançarmos um dos objetivos de reduzir essas problemáticas que nós vimos, né, durante essa primeira disciplina. Então, esse diálogo, Freire, no seu texto, lá no capítulo 3 da Dialogênese, coloca que o diálogo ele perpassa por alguns processos, né? Algumas etapas do amor, humildade, fé nos homens, esperança, pensamento crítico e confiança. Para quê? Para chegarmos a alcançar a prática da liberdade, uma educação libertadora. Tá? E fez-nos refletir, né? Essa semana 7 houve uma atividade que nós pudéssemos refletir sobre a nossa prática docente, de forma que nós pudéssemos avaliar essas problemáticas que foram vistas durante as semanas anteriores e chegarmos a uma situação limite, ou seja, qual dessas problemáticas ou várias dessas problemáticas são situações que nos leve a pensar sobre a nossa prática, repensar sobre a nossa prática, analisar, né, fazer uma autocrítica sobre a nossa prática enquanto profissionais. O que eu estou fazendo de relevante para os meus alunos? Que mudanças eu estou programando, que mudanças eu estou levando aos meus alunos de forma a sanar, né, essas problemáticas.
que seriam as situações limite, né? Que situação ocorre ali que me faz repensar na minha prática pedagógica. Então, e o inédito viável é o que eu posso fazer para reduzir, né? Então, Paulo Freire coloca no seu texto sobre a dialogênia que o diálogo é o primeiro caminho para nós chegarmos, né, a sanar essas problemáticas. Então, esse diálogo, essa situação limite, esse inédito viável, nos leva a dialogar. A palavra, ele coloca aqui algumas etapas da palavra, temas geradores, investigação temática, codificação e decodificação e o contexto. Então, a partir desse diálogo, dessa palavra, né, que ele coloca como palavra, o diálogo que nós vamos ter com esses alunos, a gente consegue perceber, avaliar melhor os nossos alunos, trazer o que tem deles, da cultura deles, o conhecimento que eles têm também cultural, social, para que nós possamos o quê? Gerar temas, investigar sobre eles, codificar, decodificar, para chegar num contexto onde a gente possa avaliar a melhor forma de executar a prática da liberdade, uma educação libertadora. Então, a partir do diálogo, ele coloca aqui Paulo Freire, né, a dialogênese dele, baseada no diálogo, na ação, reflexão sobre essa ação para nós chegarmos na nossa prática, né, uma prática que seja libertadora, de uma educação libertadora. Então, o diálogo com esses alunos nos faz conhecer melhor os nossos alunos, né, ver o que eles trazem de conhecimento cultural e social, para que nós possamos gerar temas, investigar sobre eles, codificar, decodificar, para chegar em um contexto educacional onde nós possamos utilizar abordagens novas, métodos novos, para sanar e reduzir, né, essas problemáticas. Tá? Então, essa foi a nossa análise relacionada, né, aos desafios que enfrentamos enquanto profissionais de educação física. Essas problemáticas foram vistas na nossa época enquanto alunos, são vistas na nossa época agora, né, na nossa atualidade enquanto profissionais, porém, temos que avaliar, temos que buscar estratégias, fazer aquela autocrítica, dialogar, como diz Paulo Freire no seu texto sobre a dialogênese, no seu trabalho da pedagogia do oprimido, dialogar, conhecer melhor os nossos alunos, né, debater melhor com nossos alunos as melhores estratégias para que essas problemáticas sejam sanadas, para nós chegarmos, né, naquela prática libertadora, naquela educação libertadora e uma educação de qualidade. Então, vou ficando por aqui. Agradeço pelo conhecimento, né, repassado durante essa disciplina. São saberes que nós vamos levar para a nossa vida, vamos levar para o nosso dia a dia, vamos levar para nossas aulas. Muito obrigado, tenham todos um bom dia.